Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, fascinante e ao mesmo tempo um pouquinho perigoso. 8 truques de manipulação psicológica que são usados todos os dias. Vamos entender como eles funcionam e o mais importante, como se proteger deles. Pois é, essa frase é forte, né? Mas a verdade é que ela acerta em cheio. Desde as negociações no trabalho até as conversas em família, o jogo da influência está rolando o tempo todo, de formas que, na maioria das vezes, a gente nem consegue enxergar. Mas ó, a ideia aqui não é criar um manual para sair manipulando todo mundo, tá? Pelo contrário, é um guia de defesa. É sobre sacar a dinâmica humana num nível mais fundo. Porque no fim das contas, ou a gente entende o jogo ou vira peça nele. Então vamos lá, a primeira parte de toda essa história de influência quase sempre começa na construção de uma base invisível de confiança e conexão. Vamos dar uma olhada nas técnicas mais sutis que são usadas para isso. Cara, a ciência por trás disso aqui é incrível. Nosso cérebro tem uma coisa chamada neurônios espelho. São eles que fazem a gente sentir empatia, se conectar com quem parece com a gente. E o espelhamento, ele ativa justamente esses neurônios. Cria uma sintonia que a gente nem percebe, derrubando barreiras de um jeito que parece até mágica. Mas olha, o pulo do gato aqui é a sutileza. Não é para imitar na cara dura, né? Se a pessoa cruza os braços, você espera um pouquinho e, de forma natural, cruza também. Se ela se inclina para conversar, você acompanha o movimento. Isso faz com que o outro lado se sinta, sabe, compreendido, à vontade, mesmo sem entender direito por quê. É como se o corpo estivesse dizendo, ei, eu sou como você, sem precisar de uma palavra. Essa aqui é clássica, uma tática de persuasão muito conhecida. A ideia é criar o que a gente chama de inércia de concordância. Pensa só, é tipo empurrar um carro. O primeiro empurrão é sempre o mais pesado, né? Mas depois que ele pega embalo, fica bem mais fácil manter o movimento. Com o nosso cérebro, a lógica é parecida. E o passo a passo é esse mesmo. Ao conseguir 3 respostas sim para perguntas que são meio óbvias, a pessoa fica psicologicamente muito mais inclinada a concordar com o pedido final. Falar não seria quebrar aquele padrão de concordância que acabou de ser criado. Para se proteger disso, a dica é bem simples. Antes de responder ao pedido principal, dá uma pausa. Respira e pensa, eu estou concordando com isso de verdade ou só estou indo na onda? Já parou para pensar por que tem gente que parece que recarrega a nossa bateria e outras que, nossa, parece que sugam toda a nossa energia? A resposta está na associação emocional. O nosso cérebro é uma máquina de fazer conexões, e as emoções que uma pessoa sente perto de outra acabam virando a marca registrada daquela pessoa na mente dela. Quem manja de persuasão sabe disso, e sabe muito bem. Essas pessoas procuram criar picos de emoções positivas. Se alguém está sempre associado a momentos bons, à segurança, à risada, as pessoas vão querer estar perto. Agora, se a pessoa é associada a estresse, a cobrança, a drama, ela vai ser evitada. E muitas vezes quem evita nem sabe explicar direito o porquê. Beleza, agora a gente sobe um degrau. As técnicas que vêm agora não são só sobre criar conexão. Elas são sobre moldar ativamente como a realidade é vista pelos outros. É sobre controlar o jeito que a informação é interpretada. O efeito halo é um atalho mental muito poderoso. Se a primeira impressão que a gente tem de alguém é forte em uma área específica, o nosso cérebro, que é meio preguiçoso, já assume que a pessoa é boa em todo o resto. Uma única qualidade positiva pode criar tipo uma aura que protege a pessoa de críticas, enquanto um único defeito pode acabar condenando tudo o que ela fizer depois. E o mais doido disso tudo é que acontece mesmo sem nenhuma prova concreta. É uma pessoa que se apresenta com confiança, que fala de um jeito articulado, ela quase sempre vai ser vista como mais competente, mesmo que esteja falando uma besteira. Pensa numa entrevista de emprego, numa apresentação, a percepção de confiança pode acabar valendo mais do que o conteúdo em si. É aquela velha história. Quem controla a moldura, controla a percepção da pintura. O jeito que uma informação é apresentada pode mudar completamente a nossa reação a ela. Pensa bem, é a diferença entre dizer que um produto tem 20% de gordura ou que ele é 80% livre de gordura. A informação é a mesmíssima, mas a moldura muda tudo. Esse exemplo do couro vegano é genial para entender isso. Pega um material sintético, que poderia ser visto como algo barato, e transforma ele num produto ético sofisticado. A realidade do material não mudou nada, mas a percepção de valor foi lá para cima. Isso é framing puro e está em todo lugar, da política ao marketing que a gente vê todo dia. Agora, uma pergunta para a gente pensar junto. Depois de fazer uma pergunta daquelas bem difíceis ou até uma acusação, qual é a jogada mais poderosa que se pode fazer? Pensa aí um segundo. A maioria das pessoas tem aquele impulso de continuar falando, né? De pressionar por uma resposta.
Mas a estratégia mais eficaz vai totalmente contra esse instinto. Isso mesmo, o silêncio. O silêncio estratégico. A natureza humana simplesmente detesta o vácuo, o vazio. Quando se fica em silêncio depois de uma pergunta importante, isso cria uma tensão gigantesca no ambiente. A outra pessoa, desesperada para preencher aquele silêncio constrangedor, muitas vezes acaba falando muito mais do que devia, revelando justamente o que estava tentando esconder. A defesa contra isso? Aprender a ficar confortável no silêncio. Bom, chegamos na parte final. E aqui estão algumas das técnicas mais potentes. E justamente por serem tão potentes, elas exigem que a gente pense com muita seriedade sobre a responsabilidade de quem conhece esse tipo de coisa. Olha, essa técnica é cruel, mas é de uma eficácia absurda para criar dependência. O lance é que o cérebro humano não vicia na recompensa em si, ele vicia na expectativa imprevisível de receber a recompensa. É aquele ciclo de dar atenção e, do nada, tirar, sem padrão nenhum, sem lógica. Esse padrão maluco causa picos de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, sempre que a recompensa finalmente aparece. Isso deixa o cérebro da outra pessoa num estado constante de ansiedade, sempre esperando pela próxima dose. É o mesmíssimo mecanismo que vicia a gente em máquina de caça-níquel. A imprevisibilidade, essa é a chave do vício. Esse aqui é um dos gatilhos mentais mais primitivos e fortes que existem. O nosso cérebro evoluiu para dar muito valor ao que é raro. Por quê? Porque lá no passado, recurso escasso era questão de sobrevivência. E hoje, esse mesmo instinto se aplica a absolutamente tudo. É só pensar. Se uma pessoa que está sempre ali, sempre disponível, de repente some, se afasta, essa pessoa passa a morar de aluguel na cabeça da outra sem pagar nada. A escassez de tempo, de presença, de afeto aumenta o valor percebido de uma forma drástica. O primeiro passo para não cair nessa é reconhecer esse padrão quando ele acontece. E com isso, a gente chega ao ponto mais importante de toda essa conversa. Conhecer essas ferramentas dá um poder imenso sobre a percepção e as emoções das pessoas. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que fazer com esse poder? O objetivo de entender tudo isso não é sair por aí explorando as fraquezas dos outros, muito pelo contrário, é se proteger delas. É entender melhor como a mente humana funciona para poder criar conexões mais verdadeiras, mais autênticas, e se for para liderar ou influenciar alguém, que seja de uma forma construtiva, para construir e nunca para destruir. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Olhando para trás, para as interações da vida, em que momentos alguém pode ter sido alvo de um desses jogos de poder ou, quem sabe, até mesmo usou algum deles sem nem se dar conta? Fica aí a reflexão. Até a próxima!